Então vamos lá, vamos meditar um instante também na palavra do Senhor. Vamos trabalhar, não é? E quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 83, tá bom? Salmos 83. E eu quero então pensar um pouco com vocês e meditar um instante nesse salmo. É um salmo lindo realmente, onde um escritor que eu gosto muito, que foi Asaf, ele vai falar um tema que é importante para nós hoje, que é sobre os inimigos de Deus. E eu quero falar hoje a respeito disso, sobre os inimigos de Deus. Salmos capítulo 83, e eu quero ler os versículos 1 a 8. E esses versículos dizem assim: Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, a Filistia, como os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia com eles, e se constituem braço forte aos filhos de Ló. Essa lista de países, né, são a lista dos inimigos do tempo de Asaf. Ainda eles estavam um pouco quietos ainda nesse tempo, mas eles vão ser nações que a partir de agora vão perturbar muito a vida de Israel. E hoje eu quero pensar um pouquinho sobre esses inimigos, não exatamente esses que estão aqui no texto, mas os reais inimigos da igreja e os verdadeiros inimigos do povo de Deus, e que são, na verdade, em número de 3: o mundo, a carne e o diabo. Principalmente o diabo. Quando Paulo escreve numa de suas cartas que a nossa luta não é contra carne e sangue, ele está pensando exatamente nisso. Não são essas nações, elas representam outros poderes, outras realidades que são de fato reais inimigos contra os quais nós temos que lutar. E esse é o nosso tema de hoje, e eu quero pensar um pouco com vocês a respeito desses inimigos, tá bom? Vamos orar antes disso? Querido Deus, continua falando conosco, Senhor. O Senhor já tem sido poderoso até este momento, mas a nossa alma ainda tem sede da palavra do Senhor. Sacia-nos, portanto, com a Tua palavra, porque temos fome dela, Senhor, e nós a queremos. Venha a nós com o Teu Espírito, e a nossa alma está aberta para receber o Teu alimento, Senhor, e que seja assim para a nossa edificação e para a glória de Jesus em nós. Amém. Parece incrível que Deus tenha inimigos, não é? Porque ninguém vai lutar contra alguém mais forte. Mas, por incrível que pareça, Deus tem inimigos. E porque Deus tem inimigos, podemos imaginar que o povo de Deus também tem inimigos. Deus não é querido no mundo. Deus não é desejado no mundo. O mundo não gosta de Deus e o mundo não quer Deus. O mundo, ele há de fazer todo o esforço para que o que for imagem de Deus neste mundo desapareça. Porque o mundo não tem um bom relacionamento com Deus. A Bíblia ela é muito clara com relação a isso. Pode até parecer que o mundo se dá bem com Deus, mas não dá. Somente aqueles que servem a Deus de verdade e que buscam a Deus de verdade é que verão e que terão essa verdade de que realmente o mundo, na prática e de verdade, não quer Deus, não tem compromisso e nem quer compromisso com Ele. E é interessante que o mundo queira destruir aquilo que representa Deus neste mundo. É por isso que o mundo quer destruir o povo de Deus. Porque o povo de Deus é uma imagem de Deus neste mundo. Eu fiquei pensando, por que o mundo não quer destruir a criação? Porque a criação também é uma imagem de Deus neste mundo. Também é uma maneira de Deus se revelar neste mundo. Mas o mundo não se volta contra a criação, embora ele se volte de fato, não é? Mas o mundo não odeia a criação, porque o mundo tem outras explicações para a criação.
O mundo pode dizer que Deus não, de fato, a criação não expressa a glória de Deus, e eles explicam a existência da criação de outras maneiras, né? Existem várias explicações do porquê a criação está aí, o universo, e podemos tirar Deus dessa equação na visão do mundo. E por isso o mundo não tem um ódio contra a criação, mas tem ódio contra aquelas coisas que são, e que realmente são a imagem de Deus neste mundo. E por isso o mundo se volta contra Deus. Porque na sua forma de pensar, o povo de Deus é o que existe de mais divino nessa terra. E como o mundo não tem um bom relacionamento com Deus, ele há de querer tirar da terra aquilo que não se identifica com Deus. O que Asaf fala sobre esse antagonismo contra Deus? Primeiro, Asaf, ele diz que é um movimento de ódio. Não é brincadeira, é ódio de verdade, e ele fala isso no versículo 2. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Vejam que as pessoas que são contra Deus, elas odeiam a Deus. Tem muita coisa que eu não gosto, mas nem por isso eu odeio, não é verdade? Eu não gosto, por exemplo, de jiló, vamos supor, não é? Embora eu não tenha um ódio por jiló. Se alguém falar, você prefere jiló ou outra coisa? Eu prefiro outra coisa. Mas não chega a ser um ódio se eu estiver com fome, né? Ou sob certas condições, querendo agradar minha esposa, por exemplo, eu até posso comer o jiló. Não é um ódio. Então, nem tudo que você não gosta, exatamente você odeia. Não é o caso do mundo. O mundo realmente odeia. É um antagonismo emocional contra Deus. E o propósito do mundo realmente é destruir Deus e as imagens que nós temos de Deus neste mundo. Em segundo lugar, Asaf diz que esse movimento é organizado. Não é só um movimento de ódio, mas é um ódio organizado. Ele tem um plano, tem uma trama, e ele diz isso no versículo 3, quando ele fala, tramam astutamente contra o teu povo. Veja que ele trama, e trama significa que eles sentam numa comissão, numa delegação, num grupo de trabalho, e eles fazem um plano. Como é que nós vamos fazer para destruir as imagens de Deus neste mundo? E aí existe um plano coeso. É um plano de perdição, se a gente pode chamar assim. Eu acho até interessante pensar no plano da perdição, porque a gente aqui é acostumado a falar sobre o plano da salvação. E eu sempre soube que existe um plano de salvação. O que eu não sabia é que existe também um plano de perdição. Assim como Deus planeja a salvação, Satanás também planeja a destruição daquilo que Deus está fazendo neste mundo. Há um plano em execução. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nenhuma ação do mal contra o povo de Deus, ela é fortuita. Nenhuma ação é um mero ataque, não. Faz parte de um plano elaborado para destruir o que há de Deus neste mundo. Em terceiro lugar, Asaf diz que esse movimento, ele é generalizado e é universal. E ele diz isso no versículo 5. Pois tramam contra ti concordemente e firmam aliança contra ti. E vejam que ele diz que tramam concordemente, ou seja, eles estão todos de acordo neste plano. A Bíblia chama simplesmente de nações. Ela não designa uma nação específica, não fala que é o bloco europeu, ou que é o bloco islâmico, ou é o bloco ocidental. Não, é o mundo inteiro. E não é à toa que no Apocalipse, a última guerra entre o bem e o mal, o Armagedon, né, como os pré-milenistas gostam de falar, quando chegar o Armagedon, a guerra é contra o povo de Deus e o resto do mundo. Todo o resto, todas as nações. Não são algumas nações. Até aquelas que hoje a gente dizemos que são cristãos, mesmo essas nações também se voltam contra o povo de Deus. E na última grande guerra há uma união total, geral e completa do mundo inteiro contra o povo de Deus. É Deus contra o mundo. A guerra, portanto, ela é generalizada, ela é completa e ela é total. Bem, Deus tem inimigos e como nós vemos, Asaf, ele coloca isso neste salmo. Esse salmo vai falar sobre os inimigos, vai enumerá-los, vai
descrever quem são eles, vai fazer uma oração para que Deus derrote esses inimigos, e é um salmo muito bonito. Nós lemos apenas os primeiros 8 versos, não vamos falar sobre aquela lista, né? Viram que ele citou de nome alguns desses povos, e é muito interessante essa lista, eu estudei, mas eu não quero falar sobre a lista hoje, eu quero falar sobre os primeiros 4 ou 5 versículos somente. E quero, nessa primeira análise, nessa análise inicial desse salmo, eu quero dar uma razão para os inimigos de Deus. Eles não estão de todo errados. Não estão de todo errados. Eu quero aqui hoje mostrar que os inimigos dizem algumas verdades. Às vezes o seu inimigo diz algumas verdades. É por isso que o inimigo ele é tão perigoso, né? Porque quando ele mente contra você, tudo bem. O duro é quando ele diz verdades. E o inimigo há de usar algumas verdades para que elas se voltem contra aquilo que eles odeiam. Por exemplo, quando Jesus foi julgado, usaram verdades contra ele. Não, era difícil contar uma mentira. Então disseram, por exemplo, que Jesus tinha dito que era para... Ele falou contra o templo. Ele falou que o templo podia ser derrubado, né? O templo ele pode ser derrubado, vai ser derrubado. De fato, Jesus disse isso. Não foi bem assim que ele disse, mas se for pegar no pé da letra, ele realmente disse isso, que o templo seria derrubado. Isso realmente ele falou. Foi usado contra ele. Ele fala contra a lei. De fato, Jesus tinha uma opinião a respeito da lei, mas ele nunca foi contra a lei, na verdade. Usam-se palavras, né, que são tomadas fora do contexto, e aquilo é usado como uma espécie de verdade. E eu quero hoje dar um ponto para os inimigos. 4. E quero mostrar que, de fato, eles têm razão em algumas coisas do que eles dizem. Primeira coisa que esses inimigos têm razão, e são os nossos inimigos, eu olhando bem aqui para o texto, eu achei que eles têm razão. De fato, o povo de Deus é o que há de melhor de Deus neste mundo. Se eles querem destruir uma coisa que realmente represente Deus neste mundo, então tem que ser o povo de Deus mesmo, porque Deus não tem nada de melhor nesse mundo do que o seu povo. E eu fiquei pensando nisso, eu sou o que Deus tem de melhor neste mundo. Se o mundo quer conhecer a Deus, a melhor maneira de conhecer a Deus é através da minha vida. Pode fazer uma viagem, pode ver o rio, pode ver o mar, pode olhar para as estrelas. Essas coisas são realmente muito lindas e revelam Deus. De fato, um grande milagre de Deus. E elas realmente mostram quem Deus é. Mas melhor do que as próprias estrelas, do que o próprio universo, é a minha própria vida. Nós somos reveladores de Deus a este mundo. O mundo tem razão. Se querem destruir uma coisa que realmente, se quer ir no âmago da questão e destruir aquilo que realmente representa Deus neste mundo, então o povo de Deus é o alvo correto. Eu dou razão a eles. Realmente o povo de Deus é o que há de melhor neste mundo. A igreja de Cristo é o que há de melhor e de mais divino neste mundo. Não há nada mais divino neste mundo do que a igreja. E por muitas razões, inclusive porque a igreja ela é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em outro lugar. Não existe outro templo sendo construído, né? O templo que é construído para a morada de Deus é o seu povo, a sua igreja. De modo que a igreja é o lugar onde Deus vem habitar neste mundo. De modo que se a igreja sai do mundo, Deus vai sair do mundo. A coisa é muito séria. Aliás, em Apocalipse diz isso, né? De que quando a igreja deixa o mundo, é como se o próprio Deus abandonasse o mundo. A habitação de Deus sai do mundo. Embora o movimento seja contrário de fato, né? Isso acontece na guerra entre Deus e Satanás, mas termina a história com a própria habitação de Deus neste mundo. Por quê? Porque é onde está a igreja. Aonde está a igreja, ali está Deus. Mais do que em qualquer outro lugar. Deus está em todo lugar. Mas o lugar onde ele mais está, o lugar que concentra e que condensa a presença de Deus, da maneira mais forte, mais poderosa, disponível, é na igreja. Não é por outro motivo que a gente vem na igreja, não é verdade? Eu podia ficar em casa? Podia. Assistir na televisão? Podia. Assiste o culto, assiste a pregação, pode ficar em casa. Não é esse o problema. O problema é que a igreja reunida é o lugar onde concentra a presença de Deus. Você encontra Deus lá mais do que em qualquer outro lugar, porque é a igreja. Deus tem plano. A igreja não é uma mera organização. Ela é um plano de Deus para a salvação deste mundo. Uma agência de Deus e realmente ela concentra a presença de Deus neste mundo. Deus pode ser encontrado em outros lugares? Pode. E muitas vezes a gente escuta a história de pessoas que encontraram Deus em outros lugares.
numa leitura bíblica, numa reflexão, às vezes até em lugares inusitados, mas nenhum outro lugar é mais importante do que a igreja de Jesus Cristo. Os inimigos têm razão. De fato, a igreja é mesmo o lugar onde a presença de Deus é mais forte e o que há de mais disponível neste mundo para quem quer encontrar a Deus. Segunda coisa que eu acho que os inimigos estão certos é que Israel, ou a igreja de Cristo, ela realmente não pertence a este mundo. Eu acho que eles têm razão. No versículo 4 dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, como se Israel não fosse do mundo. E aqui eu tenho que dar razão para os inimigos. Israel realmente não pertence a este mundo. Não é do mundo. Se o mundo disser que nós não pertencemos ao mundo, vocês é um outro tipo de coisa. Eu vou ter que dizer um amém para ele. Gente, de fato ele tem razão. Nós não pertencemos a este mundo. Significa que nós não fazemos parte dos dinamismos que movem este mundo. As ideias, os planos, aquilo que o mundo faz não é o que nós fazemos. Nós temos uma outra concepção de vida, uma outra maneira de viver. Aquilo que é valor do mundo não é valor no reino de Deus. Podemos pensar que somos uma sociedade paralela, e isso seria verdade. Se o inimigo disser isso, e se ele achar que isso é motivo para nos destruir, então ele pode começar a destruir, porque de fato nós não somos mesmo do mundo. O nosso lugar não é aqui, nós somos peregrinos. Hoje cantamos um cântico que diz isso, né? Peregrinando, e nós estamos fazendo isso. Estamos peregrinando neste mundo, somos peregrinos, porque o nosso lugar não é aqui. A igreja não encontra descanso neste mundo. A igreja não pode armar uma rede neste mundo e deitar nessa rede, esticar as pernas e achar que está tudo bem. Não, aqui é o meu lugar, é aqui que eu digo. Não, aqui não é descanso. O mundo é peregrinação. Realmente eles têm razão. A igreja não pertence mesmo a este mundo. Não pertence ao destino deste mundo. Para onde o mundo vai, a igreja não vai. Chega um momento e a igreja, ela meio que caminha junto, não é? Vai na mesma onda, no mesmo sentido, nós andamos aqui na mesma calçada, vamos na mesma loja, nós temos o mesmo governo, nós vivemos debaixo de uma mesma ideologia capitalista, tudo isso é verdade. Mas é como se fôssemos Israel na Babilônia, e a palavra Babilônia é muito usada na Bíblia para descrever a sociedade civil. Pois muito bem, somos como Israel na Babilônia. Estamos caminhando juntos, mas chega um momento que esses caminhos divergem, e o destino do mundo não é o destino da igreja. A igreja vai para outro lugar. A igreja não vai para onde o mundo vai. Nós sabemos qual é o destino do mundo, não é o destino da igreja. Em algum momento a igreja diverge do mundo, e os inimigos têm razão. Se disserem que somos diferentes, que não pertencemos a este mundo, eu preciso dar razão a eles. Não pertencemos a este mundo, não somos deste mundo. É por isso que quando Asaf ele coloca a lista dos povos que já foram destruídos, é a lista que nós lemos, a lista que vai do versículo 6 até o versículo 8, é uma lista de povos que já foram destruídos. E no versículo 9 até o versículo 12, ele vai colocar a lista daqueles que ainda serão destruídos. Bem, tanto aqueles que já foram destruídos, como aqueles que ainda serão destruídos, a igreja não está em nenhuma dessas listas. Ela está em outra lista. Ela está na lista da mão de Deus, aquela lista de povos que vencerão. Porque a igreja está predestinada para a vitória. Então, realmente, o mundo tem razão. Se isso for desculpa para atacar o mundo, e é isso que o mundo faz, o mundo diz: vamos riscar o seu nome. Vejam lá no versículo 3, né? O mundo diz, versículo 4, dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações. Vamos riscar o nome de Israel. Vamos riscar o nome do povo de Deus. A gente poderia dizer sim, risque. Risque o povo de... Por quê? Porque realmente não pertencemos a este mundo. Não é mais uma nação. Não é como se você colocasse, né, a igreja como mais uma nação deste mundo. A igreja não é mais uma nação. Ela não pertence ao mundo. Ela não entra nessa categoria de nação, porque ela, em certo sentido, está fora dos interesses deste mundo. Em terceiro lugar, e lembrar, né, é Isaías, capítulo 49, versículo 16, aonde Deus diz: nas palmas das minhas mãos eu vos tenho gravado. Se o nome da igreja está gravado em algum lugar, é nas palmas das mãos de Deus.
e não nas listas de povos deste mundo. E é lá que nós queremos o nosso nome gravado, nas palmas das mãos de Deus. O Estênio Márcios tem uma música bonita a respeito disso, que vou citar daqui a pouco. Antes eu quero falar da terceira e última coisa que eu dou razão para os inimigos da igreja, os inimigos de Deus. É que realmente eles têm razão. Israel não participa das alianças deste mundo. E ele diz isso no versículo 5, quando diz: pois tramam concordemente contra ti e firmam aliança contra ti. O mundo não participa das alianças da igreja e a igreja não participa das alianças deste mundo. Há uma diferença nos interesses desta aliança. O mundo sabe que não pode chamar o povo de Deus para estabelecer uma aliança contra Deus. O povo de Deus não faz isso. Nós jamais participaríamos de uma aliança que fosse contra Deus. A única aliança que nos interessa é a aliança que nós temos com Deus. Nós celebramos domingo passado a ceia do Senhor e celebramos através da ceia a aliança que nós temos com Deus. É a única aliança que nos interessa. As alianças do mundo não nos interessam. A quem eles se aliam, que acordos eles fazem, essas alianças não nos interessam. Não são as alianças que nós fazemos, porque a nossa proteção não vem do mundo. O nosso interesse não vem do mundo. Nós somos de Deus, e se queremos fazer aliança com alguém, essa aliança é com Deus, acima de todas as coisas. E para encerrar, eu quero citar aqui uma frase importante do texto. Aqui está no versículo 4, a segunda parte do versículo. Não haja mais memória do nome de Israel. Que não haja mais memória. Vamos riscar o nome de Israel, de modo que não haja mais memória. O que significa isso? Significa o seguinte: vamos tirar Israel do mapa e vamos dar um jeito para que ninguém mais se lembre que Israel existiu. É o que o mundo gostaria de fazer. Que o povo de Deus desaparecesse de tal maneira que não existisse mais povo de Deus. E ninguém se lembrasse mais que o povo de Deus existiu, de modo que não houvesse mais memória. Eu estava pensando nisso e falei, sabe de uma coisa? O inimigo tem razão. Eu gostei do que ele falou agora, não é? Como gostei de tudo que ele falou até agora. Tudo que ele fala tem razão. E eu gostei. Porque, na verdade, pensando bem, você quer ser lembrado pelos homens? É esse tipo de memória que você quer ter? Você quer que o mundo se lembre de você? É isso que você quer? O povo de Deus não está interessado em ser lembrado pelos homens. Esse não é o nosso interesse mesmo. Eu não quero que ninguém diga, né, ou tenha memória de mim. Daqui 200, 500 anos estarão falando de mim. Qual é o meu interesse em ser lembrado pelos homens? Eu diria um amém para essa palavra dos inimigos, porque a única coisa e a única pessoa que deve se lembrar de mim é Deus. Eu quero ser lembrado por Deus. Não me importa que o mundo se lembre de mim. Não precisa se lembrar de mim. Eu quero que Deus se lembre de mim. Eu quero estar na memória de Deus e que Ele se lembre de mim. É isso que Asaf está dizendo. Quando o mundo diz, não haja mais memória, Asaf poderia dizer, então, peraí, então eu quero que haja, não do mundo, mas eu quero que haja memória em Deus. Que Deus se lembre de mim. Eu tinha falado da música do Estênio Márcios, e ele diz numa de suas músicas, que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. E eu acrescentaria a esta letra a frase, também a minha alegria é ser lembrado por ti. Ser conhecido por Deus e ser lembrado por Ele. Que Deus me tenha na sua memória, e que Ele se lembre constantemente de mim, que sou o seu filho, que tenho uma aliança com Ele, que tenho um propósito e um compromisso com Ele, que Deus não se esqueça de mim. Se o mundo se esquecer de mim, não é problema, mas que Deus jamais se esqueça de mim. E eu vim dizer isso para vocês hoje, Deus não esqueceu de vocês. O mundo pode ter esquecido, mas Deus não me esqueceu. Deus está presente no coração de cada um de nós, e Ele se lembra de nós. Ele tem memória de nós, e Ele está constantemente se lembrando de nós. E Ele está dizendo, não se importe se o mundo se esquece de vocês. Não se importe se os seus inimigos são este mundo. O mundo não quer Deus, mas vocês querem. O mundo não ama, mas vocês amam. O mundo não desejam a glória de Deus, mas nós desejamos. E nós não queremos que o mundo mesmo... Se arrisca o meu nome do mundo, eu diria, arrisca mesmo, pode riscar.
Porque daqui a pouco eu não estou mais neste mundo. Eu não pertenço mesmo a este mundo. O meu lugar não é mesmo neste mundo. O meu lugar é em outro mundo, em outra realidade. É na presença de Deus. É o que eu amo, é o que eu quero, é o que eu busco. Então, se o meu inimigo deste mundo dissesse, risca o nome dele deste mundo, eu diria, pode riscar. Porque o meu nome já está gravado aonde ele tem que estar gravado. O meu nome já está no lugar certo. O meu nome está nas palmas das mãos de Deus, segundo Isaías. Mas eu acho que quando Isaías diz que o nosso nome está gravado nas palmas da mão de Deus, eu vejo que Isaías faz isso de uma forma profética. Vocês devem até já imaginar qual é a profecia que está envolvida nisso. Que quando o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós em uma cruz, ele foi ferido na mão, a palma da mão. Então, o nosso nome ser gravado nas palmas das mãos de Deus é uma profecia a respeito da salvação de Cristo. De que, de alguma forma, quando aquele cravo entrou na mão de Jesus Cristo, era como se eu estivesse sendo gravado naquele lugar. Lembra de Tomé? Quando Tomé tocou na mão de Jesus, ele tocou na mão de Jesus, ele sentiu a ferida no dedo dele. E quando ele sentiu aquela ferida, ele se ajoelhou diante de Jesus e ele disse para Jesus, meu Senhor e meu Deus. Nós também fazemos a mesma coisa hoje, tocamos na mão de Jesus Cristo. E quando nós vemos aquela ferida que foi por nós, de alguém que se lembrou de nós, que nos conheceu, que viu nossa necessidade, alguém que nos amou, e que esteve disposto a ter a mão ferida. Portanto, a mão ferida de Deus é a gravação do nosso nome na própria história de Deus e para a glória de Deus. Deus tem inimigos e nós não fazemos parte deste grupo. O nosso grupo é o grupo da amizade com Deus, é o grupo da filiação com Deus, daqueles que querem e desejam a glória de Deus neste mundo.